Vamos então, apesar de o Léo estar dizendo que a música aqui é boa demais, que devia boa tocar demais, mais, boa mas demais. a gente tem muita coisa pra falar muito assunto, né? Vai faltar tempo Vai hoje. faltar tempo, óbvio, certo. Né? Vamos pro segundo assunto então do Cafeína, Léo. Vamos lá. O que tu... Queria perguntar pro Luiz, né? Luiz, tu, vamos dizer, muitas vezes fica meio abstrato, né? Como fazer e viabilizar isso, né? Como simplificar, né, essa sustentabilidade? E eu sei que tu é parceiro de um projeto que está justamente buscando isso, né? Sim. Um site, né, o soluçõessustentáveis.com.br está trabalhando justamente para trazer mais para perto das pessoas, né, produtos que coloquem sustentabilidade no dia a dia delas, né, e como fazer isso, né? Mesmo o Igor acabou mandando uma pergunta aqui há pouco no Periscope, no prédio dele, como poderia se fazer uma coisa sustentável, né, como é que botar isso em prática sem ter que fazer todo um projeto novo, né, vamos dizer, claro, tu vai fazer a casa do zero. Deixa eu abrir um parênteses, no nosso prédio lá, que é minúsculo, é simplérrimo, foram trocadas todas as lâmpadas. Todo o prédio foi para lâmpada LED. Sim. Foi bacana, legal. Né, nas áreas de uso comum, né? Isso, nos corredores, na garagem, né? Tudo foi trocado. Na verdade, as soluções sustentáveis, ela surgiu com uma parceria. Na verdade, ela surgiu para resolver um problema, que era o problema de onde encontrar produtos sustentáveis. Hoje, no Brasil, posso estar muito enganado, mas tu não tem um lugar que tem uma compilação de produtos voltados para, por exemplo, uma construção de casa ou para esse fim. Uhum. O que a gente fez? A gente pegou e fez uma compilação do que seria mais... O que a pessoa conseguiria colocar na casa dela de forma simples. Justamente pensando nisso, sem precisar quebrar a casa inteira ou sem precisar fazer um projeto com arquiteto, coisa parecida. Sim. Produtos. Então a gente focou em produtos. Então, por exemplo, a gente colocou e a gente foi atrás de sistema de cisterna, que esse foi um dos grandes problemas que eu sempre enfrentei. Onde tu acha uma cisterna legal, que tenha que consiga não criar alga, que consiga ser fácil de ser instalada, que eu não preciso abrir um buraco no chão, que eu consigo colocar em qualquer lugar. Então a gente achou uma cisterna que qualquer um pode instalar sem precisar de um transtorno. A gente foi atrás de um sistema de aquecimento, por exemplo, que é uma placa que ela consome só 400 watts e ela aquece todo o ambiente de até 12 metros quadrados. Esse é um produto bom, né? Esse é um produto comparando com os aquecedores a óleo, né? Que é 2.000 watts, 1.600 watts. Tem até demais, né? Potência. Sim. Então, isso é uma coisa super simples. O cara pega, além de secar o ambiente, ele vai lá e instala na casa de uma forma super simples. A gente foi atrás também de hortas, né, de floreiras que fossem auto-irrigáveis, porque isso também na nossa concepção vai de encontro com a sustentabilidade. Tu poder plantar tua verdura, teu tempero em casa, teu próprio alimento, alimento. A gente até estava falando, né, Sandra, antes do programa ali, a questão dos orgânicos, né? Vamos dizer, tá muito em alta agora os orgânicos e os projetos, né, Luiz? Tu mostrou pra gente ali um projeto que produz alimento em 300 metros quadrados, né, que é uma área super pequena e produz uma quantidade altíssima de alimento, né? A economia que tu tem, além de estar te alimentando bem, ganhando dinheiro vendendo isso, né? Tu tá tendo essa economia em termos de alimentação. Esse é um né? caso extremamente planejado, né? Um planejamento planejado, mas viável. Tanto que o cara em 300 300 metros quadrados consegue produzir 2 toneladas de verduras e frutas nos Estados Unidos, em Pasadena, na Califórnia. Sim. Mas daí dentro dessa questão dos produtos, então a gente foi atrás de coisas que a gente acredita que tenha também, que tenha uma lógica, que venha de uma também com a mesma linguagem que a gente tem no site, né, que a gente colocou, mas que seja fácil de ser instalado. Então a gente tem composteira, a gente achou um produto para composteira para o cara colocar em casa, a gente colocou, tem uma horta indoor, que ela faz todo o sistema de irrigação, tu coloca a semente lá dentro e ela se irriga, ela liga a luz quando precisa, ela desliga, é muito interessante. Eu tô com o site aberto aqui, eu tô olhando, você tá falando dos produtos, daí a gente tem aqui já. Brinquedo para criança, bicicleta de madeira, é um sonho, aquela bicicleta de madeira é demais, linda, né?
Daí a gente É tem bacana isso, a questão de iluminação natural, né? Isso eu acho fantástico. Eu acho tão base, tão simples isso, assim, que essa empresa, a gente não vê isso, né? que a gente achou muito bacana. é uma empresa que ela tem um sistema de iluminação natural que não importa o andar da casa que tu quer iluminar. Tu quer botar esse sistema Nossa. lá no telhado e iluminar a tua garagem, no terceiro andar lá embaixo, ela tem um sistema de tubos que ela vai refletindo a luz e leva a iluminação onde tu precisa. Imagina, e com uma eficiência Muito bacana. super grande. Sim. É uma eficiência incrível. E o Não, visual muito legal. externo fica bonito Não, também, fica demais, Fica né? demais, Efeito- né? É tipo um domus, assim, Isso. pra quem não consegue... Tem que olhar, Tem que pessoal, olhar no site, mas- soluçõessustentáveis.com.br, ó, já aproveita e dá uma olhada agora, que são os assuntos que a gente tá falando. A gente tá falando sobre esses produtos aí agora, né? E até... Esse sistema dessas floreiras que a gente acabou achando, uma das preocupações que a gente tinha era... Tá, mas onde é que bota água nisso e se vai ter problema com uma produção, a criação de mosquitos ou... Agora nós estamos com essa outra, mais um problema, O né? problema Mais uma. da zika e da dengue, hein? Esse sistema de floreiras aí, elas têm um sistema de irrigação autoeficiente, tu irriga uma vez por mês elas, e ela não forma, porque a bandeja dela fica escondida. Então Fica protegida, fica né? protegida e ela não tem como criar larvas nem Bacana. nada. E daí tem vários produtos, mas todos eles surgiram da necessidade disso. Então a gente tem também o sistema de fotovoltaicas, sistema de aquecimento solar para água. Esse até eu queria comentar que o meu pai acabou fazendo, né, na casa dele, esse sistema de aquecimento de água pelos Soluções, né? E ele até Sim. mandou a mensagem aqui que a economia dele na conta de luz, em função do aquecimento de água elétrico, né? Ele está economizando 50%, a conta dele caiu 50% depois dessa instalação. O case né? ali do teu pai foi muito interessante, porque quando foi terminado de instalar era meio inverno. Uhum. Então tinha essa dúvida de se realmente ia ser tão eficiente quanto a gente imaginava. Sim, E tá aí a prova, né? sim. Tem essa Então, questão. os números todos estão aí, né? E a questão também, a gente consegue também é sistema de telhados verdes. Isso, a gente tava Isso falando antes. é o outro barato. Assim. Funciona mesmo. Funciona para isolamento térmico, acústico, e tem aquela questão que ela, junto com a cisterna, ela também ajuda a captar essa primeira água da chuva, Segurar que iria um pouco. para a rua. Uhum. E tanto é que em cidades maiores, por exemplo, São Paulo já tá se pensando em os edifícios novos, Colocar. eles fazer uma lei que obrigue a instalação de Pois é, telhados e por verdes. que a gente não vê isso numa cidade como Novo Hamburgo? Ou sou eu que não vejo? Ah, cara. Não. Será que a gente entra nesse... Não, sério, é proibido? Não é proibido. Tudo é investimento, né? Tu imagina que o cara vai ter um investimento, qual é o retorno que ele vai ter? Eu, particularmente, acho que isso tinha que partir tinha que ter alguma contrapartida. Um incentivo. Um incentivo. Sentido. Tu tinha que ter um incentivo. Mas Mas pra hoje, assim, ó, pensar... se eu quiser começar uma casa do zero hoje e quiser botar um telhado verde, o que ele é tão diferente do telhado normal? Assim, o investimento é muito maior, não é? O investimento... O que que acarreta isso? Um dos problemas maiores de isolamento térmico e acústico da casa é o telhado. Às vezes tu tem uma parede super bem... Faz uma parede dupla e bota um telhadinho sem isolamento. Entra É como tudo. se tu não tivesse colocado parede nenhuma. Então, o telhado verde, ele ajuda muito nisso, porque ele cria uma camada grossa de vegetação e de terra, né? Que literalmente amortece, né? Espalha, né? Ele mantém Rebate. no inverno, ele vai manter o calor dentro, e no verão ele vai impedir que o calor entre, né? Hoje, o sistema que a gente trabalha é uma empresa que trabalha em Porto Alegre. Então, até isso, a gente foi achar empresas próximas. A gente nunca Certo. está querendo inventar a roda para... Até porque isso também é sustentavelmente não é muito Exatamente. correto. Vai pegar uma empresa lá do outro lado Exatamente. do oceano para vender aqui. Exatamente. Também não é Isso muito... é uma máxima que desde Não é a primeira vez coerente, né? que eu escutei, eu
acho muito importante isso, né? O quão mais próximo tu tiver as coisas que são produzidas, melhores. desde alimento, né? Principalmente alimento, né? Você fala muito de alimentos. Principalmente. Né? Mais próximo que o alimento que tu consome, tu saber a produção, tu pegar no produtor. Aquela história, né? Laranja o ano inteiro, né? A laranja tá vindo lá da Califórnia e nós felizes aqui que tem laranja no supermercado. Mas é tudo, né? Mas imagina a pegada de carbono aí pra trazer, né? Mas quanto a custo, a questão do telhado, hoje em dia esse pessoal ele conseguiu desenvolver um sistema muito leve que tu consegue instalar numa telha de brasilite, por exemplo. Tu consegue instalar em cima de um telhado já existente. Isso é alta tecnologia, né, Luiz? Pois é, eu tô, né, como eu disse, né, eu tô meio ignorante, tô fazendo papel de ignorante porque eu tô meio ignorante nesse assunto, né, mas pra mim o telhado verde, ele era reto, assim, não é retinho. Não, ele pode ser inclinado. Pode ter inclinação. Por exemplo, no meu escritório eu tenho dois tipos, eu tenho um telhado na parte do escritório que ele é plano e eu tenho o telhado na parte da casa que ele é inclinado. E os dois são verdes? Os dois são verdes. Ah, tá. Por exemplo... Tu pôde colocar lá então, dá pra colocar. Eu tenho o meu sistema está instalado há quase 5 anos. Eu nunca fiz uma manutenção a não ser tirar o inso. De vez em sensacional, hein? Não é que tem que cortar a grama, né? Fica lá e a planta se mantém lá, né? Ela tem um ciclo, ela vai se auto-regenerando e vai... Tipo assim, eu não tenho informação, vou pensar, daqui a pouco vai entupir alguma coisa lá por causa da terra. Lógico, né? Tu vai ter que... E isso é muito importante. Tu não... Por exemplo, tu quer ter uma cisterna e um telhado verde, o ideal é tu destinar uma parte do teu telhado para recolher água sem o telhado verde, porque a água que sai do telhado verde, ela sai com muita matéria orgânica, claro. Então... Não é que tu não consiga tratar e usar, mas tu vai ter que... do teu... o meu eu tenho 2 telhados. Dois tipos. Eu tenho uma metade do telhado, ela é sem o telhado verde, para mim absorver a água da chuva. Certo, perfeito. E poder usar. E a outra parte com o telhado verde, que pra daí que a dela vai embora. E uma coisa importante, né? Tu falou do isolamento térmico, né, Luiz? Mas o quanto reduziria, né, e reduz a temperatura da cidade, né? Se mais casas, né? Assim como eu comentei antes, eu acho que na Dinamarca é lei hoje, toda construção tem que ter um telhado verde. Né? Isso vai neutralizar o calor da própria cidade, não só o conforto térmico dentro da casa, como também o calor não vai se propagar em cima de cerâmica, né, concreto. Quando a gente começou o programa, foi comentado que aqui no morro tá mais fresquinho, né? Sim. Que a gente conseguiu ver a diferença subindo no centro e chegando aqui. Por quê? Porque aqui tem muito mais vegetação. Então tu consegue ter um microclima melhor. O telhado verde ele funciona muito bem para isso. Bacana. Só que não adianta ter um, né? Isso sim, tem que ter vários. Imagina que tu teria um parque em cima das casas. Eu até queria emendar com uma pergunta que o Sandro fez antes, né? Por que não tem mais telhado verde e dar uma ideia, né? Pegar uma coisa muito simples para a gente ilustrar um pouco a questão das enchentes, né? A gente conseguiu, né? Nosso planejamento, simplesmente encapar todas as ruas da cidade, né? Asfaltar todas elas. Enquanto que a gente realmente tinha ruas, por exemplo, a 1º de março, eu lembro, né, daqui a pouco a Pedro Adams, a gente tinha ruas que tinham pisos permeáveis, né, as pedras não eram nem paralelepípedo, né, eram aquelas pedras sextavadas, né, encaixadas e muito bem feito, onde a gente tinha um piso permeável, né, onde a água entrava. E a gente não lembra também de super enchentes há tempos atrás, né? E conseguiram fazer isso. Hoje o nosso arroio é lacrado, né? Fizeram um negócio lá que a água entra e não sai mais. Mas aí vamos fazer um questionamento, né? Cara, imagina a gente hoje tentar colocar um projeto, falar com os vereadores, né, com a prefeitura, para tirar o asfalto dessas ruas e voltar esse piso que está lá. Cara, diminuiria os alagamentos na hora, né? Mas quantas pessoas entrariam na Pedro Adams e entrariam na 1º de março ou na Bento reclamando que droga de rua é essa que não está asfaltada? Então a consciência ela tem que ir muito mais além, né, cara? A gente tem que pensar no resultado de uma rua asfaltada, linda, maravilhosa. Tu tem que te colocar como parte, né? Sim. As pessoas hoje dificilmente se colocam. Tu quer receber muito, mas tu tem que fazer a tua parte também.
No começo a gente estava conversando sobre isso. Tu tem que fazer a tua parte. Tu tem que conseguir, tu tem que querer mudar de alguma forma, né? Sim. Que nem todo esse diálogo sustentável e de alimentação orgânica e tal, né? Isso não é balela. Isso é necessidade hoje. Não, já há muito tempo já precisava isso e... Não vem me dizer que tu comer uma verdura sem agrotóxico não é diferente. Ou tu saber que tu tá recolhendo tua própria água e usando na tua casa sem gastar recursos, né? Sim, sim. O agrotóxico, inclusive, é um assunto para um programa inteiro. Deixa eu aproveitar, né? que a gente está chegando para a reta final do programa, que a gente recebeu uma mensagem bacana aqui do nosso ouvinte Cristiano, de Sapiranga. Ele comenta aqui, ó, que ele postou há uns 3 anos atrás, a ideia dele aqui, né? Que toda pessoa que quisesse construir mais de 50% do terreno, falando de Sapiranga ali, mais de 50% do terreno teria que compensar o que o solo não absorve de água. Foi o que ele colocou esse post, né? E comenta aqui, né? Sapiranga já sofre com enchentes na Avenida Mauá e não era assim. Mas o bairro nessa região cresceu absurdamente rápido e eles estão sentindo, né? Ele está percebendo, é visível, já percebe direta mudança no comportamento passa da cidade. Pela falta de permeabilidade, né? Tu imagina antes, quando tinha... É a mesma coisa que o Léo estava comentando, quando tinha poucos edifícios e poucas não tem casas... mais espaço, a água não tem mais espaço para entrar. Não entra em lugar nenhum, né, cara? Não tem que explicar muito, né? Mas não tem mais espaço para descer, né, Tu sabe que isso é uma coisa que se resolve com o plano diretor de cada cidade, Sim. né? Por exemplo, tu faz um projeto lá em Canela ou Gramado, tu só pode construir 35% do lote. Sim. Tu imagina o que é isso? Hoje aqui em Novo Hamburgo é 75%. Sim. De que tu pode construir. E o pessoal constrói 101. Dos 25% que sobra, tu ainda tem áreas permeáveis que tu tem que deixar. Tu só precisa deixar 12,5%, por exemplo. Agora, até um exemplo ali na Maurício, do lado, um pouco depois da agência, né? Aquelas lojas lindas, né? Que a cidade virou só loja envidraçada. Uma polêmica. Um trecho daquelas lojas ali, cara, tinha uma areazinha verde, que tinham lá aqueles capinzinhos verdes que não cresce muito. Certo. O que aconteceu? Eliminaram, eu não né? posso falar sobre Eliminaram, cimentaram, né? Eu acho que dava muito transtorno, acho que sujava o pé das pessoas. Os meus amigos... Cimentaram tudo, cara. Os meus amigos sabem minha opinião sobre isso, eu não posso dar aqui na rádio, que é muito polêmico. Mas eu tenho resposta, depois do programa eu falo pra vocês qual é a resposta. Tá bom. O pessoal vai ficar curioso, assim. Porque faltava espaço pros proprietários das lojas botar os carros, né? Tá louco. Porque os proprietários têm 2 vagas na loja, eles colocam os 2 carros deles e não tem vaga pro... Será que é isso? Não, precisava de mais espaço pra isso, né? É polêmico, porque assim, ó, mas aquele cordão... tudo isso daí passa pela questão da cultura. Claro, entendeu? Sim. Total. Eu ia trazer até mais uma polêmica, mas eu vou deixar por isso mesmo. E assim, ó, e também assim, ó, né, e uma coisa com todo respeito, a gente, né, a gente sempre fala, o Cafeína é para trazer soluções, como a gente está mostrando aí, está apresentando, né, coisas legais, positivas, mas realmente tem momentos que a gente tem que botar o pé no chão e se dar conta que a gente vive num terceiro mundo, né? Infelizmente. É diferente. Por mais que daqui a pouco tenha um grupo de pessoas que querem fazer, querem incentivar, como a gente falou, tu comentou, né? Questão de incentivar. Por que não incentivar, né, as construções a terem isso? Por quê? Vai entrar toda uma burocracia, todo um rolo que vem de... Tu sabe que... mais de 100 anos, uma coisa que eu tenho... Então é complicado. Que eu tenho percebido muito lá no escritório... Esses exemplos da Alemanha, né? Vocês ficam puxando o saco da Alemanha, não sei o que, mas... É um país que tem muito mais... primeiro isso não é questão mundo, de puxar o saco, cultura, é que acontece. Isso é dado, não é... E é muito complicado trazer esse nível pra cá, é muito complicado. Não é tão complicado. Se trouxer incentivo, se o banco começar a financiar o fotovoltaico com condições reais das pessoas adotarem essa tecnologia... Tu não pode pegar um fotovoltaico de 20 mil e pagar em 10 parcelas, pagar em 20 parcelas. Tu precisa pagar isso em 48 parcelas. Aí, em 4 anos tu tá pagando, em 7 tu para de pagar e a partir do 7º tu tá lucrando, entendeu? Sim. Só que onde é que estão os bancos? Onde é que tá o governo? O governo não devia estar estimulando isso. Esses tempos a Dilma vetou umas leis lá que
que iam fazer isso ser viável, né, Pra cara? começar a fazer isso, vai entrar menos dinheiro pro Estado. Né? Não, a concessionária de energia. Olha o lobby da concessionária de energia em cima disso. Então, Né? Eu noto lá no escritório que, como já faz muito tempo que a gente trabalha nessa tecla, assim, e tentando achar soluções para construção, para todos esses produtos que é legal colocar numa casa, hoje o tipo de cliente que me procura, ele já vem com essa mentalidade. Eu não preciso mais ficar... Muitas vezes, lógico, que o cliente às vezes não conhece tudo, né? Que isso é nada mais normal. Nem a gente que trabalha com isso há tanto tempo está sempre tendo coisas novas. nossa, Mas muita informação sempre. muita informação e muita novidade. Ainda bem que está surgindo coisas novas. Claro. E que a gente tem acesso também, né? Isso é bacana, né? Mas o cliente já chega com esse conhecimento. Ele já chega porque ele quer uma coisa diferente. Porque ele quer essa visão para a vida dele. Então existe uma parcela da população que não é, infelizmente não é a maioria, mas que está começando a ver e se preocupar com isso. Isso, para mim como profissional, é muito saudável e muito entusiasmador. Assim, é uma coisa que energizante que mexe com a gente para tentar fazer melhor. Não, isso tem que aumentar, né, cara? A adoção disso vai trazer economia, vai trazer conforto para as pessoas, né? Principalmente a economia, né? Que a pessoa sente no bolso e a coisa não tá fácil, né? E poder colocar na tua casa alguma coisa, teu filho tá passando ali, tu bem, poder cara. explicar ao vai meu se sentir filho bem aqui. com isso aí. Sim, sim. Tem sim. economia, mas é a questão... Que nem assim, Sim. eu tenho 2 filhos, né? O Arthur e a Caterina. Para eles é normal essa questão de dar descarga da cisterna, né? Para eles convivem com Por isso. causa que eles cresceram com isso. Eles já nasceram com isso. Então, por exemplo, a visão que eles têm disso, eu acho que na cabeça deles nem passa. E eles entendem já. Aí vamos entrar em outro assunto, né? Mesma coisa. Eu tenho minha filha, eu tenho um filho de 16 anos e tenho minha filha de 8 anos. Eles tiveram infinitamente vezes mais informação sobre reciclagem do que eu tive. Na nossa época a gente não tinha nada. Sim. A reciclagem era usar o jornal para fazer trabalhinho na escola e era isso, sabe? Sim. Então tu vê que existe existe uma luz. Tá mudando, túnel, com certeza, tá com mudando, certeza. né? Com certeza. As escolinhas têm ensinado muito sobre isso. A gente né? já falou Tem aqui, passado né, muita sobre informação. lixo eletrônico, né? Se preocupar com essas Cara, coisas. cada tá? embalagem que tu abre, né, meu, é uma dor. Então vai voltar É muito naquele lixo, assunto, né? Pilha. né? Pilha, óleo, cara, embalagem. né? Inclusive hoje saiu a notícia, abriu um Gente, a supermercado. gente tá muito estourado no tempo. Tá, saiu só a última notícia aqui, abriu o primeiro supermercado, acho lá em Berlim, na Alemanha, que não usa sem embalagem. embalagens, né? Isso é uma tendência que está vindo bem forte. Sim, não, mas isso aí. Já existem supermercados que Bacana. têm parte do supermercado sem Granel. embalagem, a granel, tu Muito leva bacana. lá teus potes, enche. Os secos e molhados do meu avô era assim. Era granel. Volta, Sim, né? sim. Mas é isso aí. E era embalagem de bem papel. legal essa ideia, Saco bem de legal. papel. E hoje tu acha o máximo, né? Pegar num papel, assim, num saquinho de papel, é muito bonito, é muito legal, retrô, né? Pão, né? Tu comprar pão e não ser sacola plástica. Sim, né? sim, bem legal. Gente, a gente tem que chamar, a gente vai chamar um pedacinho rapidinho de uma música, a gente vai pros comerciais depois e a gente vem com o bloco final, então, pra fazer os... Estourou. Já vamos aqui no intervalo, já vamos combinando o próximo, então, próximo programa Vamos, já, pô, parte 2, faltou a tempo, foi revanche. muito curto, cara, foi muito curto. Então tá. Júnior, vamos de som agora rapidinho, só um pedacinho aí, um aperitivo aí, uma palhinha do Block Party com The Love Within.